é, por exemplo, como a gente analisa fraude. Sim. O que a gente faz? A gente deixa 1% das transações passarem, porque ela me ensina. Toda vez que uma transação vem e eu falo, não, é fraudulenta, pode ser que eu esteja errado, certo? Portanto, eu nunca vou aprender isso. Porque se eu barro... Você não vai saber o caminho que ela segue. Então eu preciso pegar 1% e falar, deixa rodar. vazar, e aí deixa eu descobrir um monte de coisa. Aí eu descubro um monte de coisa aqui, aí eu volto nos 99% do cano da água e mudo, e aí ele fica mais rápido, passa mais volume, mais potente, e por aí vai. Isso é o jet ski, de uma forma muito simples. Qual é o maior desafio do líder atualmente? A gente perguntou para todos os pensadores que a gente entrevistou. Entrevistamos Jim Collins, Charan, Alex Osterwald. Só gente fraca. Só gente fraca, né? Salibão. E aí chegou o Charan. Sabe o que ele falou, Diego? O maior desafio da liderança hoje é cognitivo. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. Junto com o Salibão, somos autores de 9 livros de negócio e protagonistas aqui do Gestão do Amanhã Podcast. E esse é uma edição especialíssima. É a primeira edição do nosso GA Podcast com convidado. E para abrir os trabalhos, temos aqui um convidado incrível. Além de um executivo, de um profissional, de um empreendedor de primeira linha, um cara que vocês vão adorar. Porque ele já faz parte, já diria que é um protagonista do nosso mundo empresarial. Diego Barreto. Diego, prazer enorme. Obrigado pelo convite. Que é isso. O Diego, ele é um dos líderes do iFood, né? Ele hoje responde pela área de finanças, estratégia, ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. E mais, né? O Diego, como eu e o Salibão, ele é um escritor de best-seller, né, Diego? É isso aí. Né? Já é o segundo livro, Pensei que tinha mais, mas tem o primeiro livro que é ótimo também. Nova Economia. A Nova Economia, uma obra incrível. E agora, saindo do forno agora, ó. Essa obra incrível também, O Cientista e o Executivo. Como o iFood alavancou seus dados e usou a inteligência artificial para revolucionar seus processos, criar vantagem competitiva e se tornar um case mundial de sucesso, que você escreveu junto com o Sandor Caetano. E como a gente está falando aqui nos bastidores, com muita generosidade, né, Diego? Porque vocês estão abrindo aqui a caixa preta. Total. Que não é a caixa preta. E vou dizer, o iFood não tocou no livro. Não é que o iFood falou, deixa eu ver isso aqui e ver se pode, se não pode. Não tem revisão. Essa é minha opinião e do Sandor, do que a gente viveu e viu lá dentro do iFood. Incrível. Antes de começar o nosso conteúdo aqui, vocês vão que o Salibão não está aqui conosco hoje, ele não pôde participar, né? Mas seguramente estaremos juntos nas próximas edições. Eu faço sempre aquele pedido, né? Nos siga aí no YouTube, nos siga aí no Spotify, você vai receber em primeira mão as notificações dos nossos conteúdos e faça seu comentário, que conteúdo você quer ouvir, que conteúdo você quer ter acesso, alguma sugestão, dúvida? Manda bala, manda para nós aqui que a gente ouve com atenção todos os comentários. Meu amigo, vamos começar do começo, né? Eu estava comentando com você sobre uma visão que eu vejo dessa obra que me parece que ela entrega algo absolutamente relevante. É minha perspectiva pessoal. 2018, quando eu comecei nessa jornada de conhecimento, a gente ainda tinha que convencer as pessoas sobre a transformação, sobre a mudança, enfim. E eu me recordo que nós nos conhecemos por ali, talvez 19, por ali, ainda éramos evangelistas da mudança, né? Quase que uma voz que não era dissuante, porque já havia uma tendência a isso, mas a gente tinha que catequizar a turma. Hoje eu percebo que as pessoas, os executivos, executivas do mundo empresarial já entenderam que devem transformar, devem estar mais abertos às mudanças e estão buscando, na minha perspectiva, agora o nível de consciência aumentou, eu busco formas de viabilizar o negócio. E quando eu vejo a obra de vocês, me parece estar muito enquadrada nessa lógica de como eu contribuo para trazer formas muito adensada numa lógica de inteligência artificial, né? Como eu adoto formas para tornar essa tecnologia mais palatável? Isso que estava na cabeça de vocês? É exatamente isso. Como é que o livro nasce? O Sandor, em 2021, ele era o vice-presidente de inteligência artificial do iFood, e me procurou e falou, Diego, cara, você escreveu um livro, eu vi e tal, não sei o quê, um dia eu quero escrever um livro. Como é que é? E aí eu contei um pouco da minha experiência para ele. Passado uns 6 meses, eu estava em casa e eu falei, cara, eu preciso entrar nessa. Eu preciso contribuir com o que o Sandor vai escrever
para complementar. O Sandor tem uma visão do cara que opera, que constrói, Perfeito. e eu tenho a visão do cara que empurra na organização, que faz a gestão da mudança, que ajuda a trazer a visão. E aí eu voltei no Sandor. Falei, Sandor, vamos fazer esse negócio junto. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se você fizer um livro técnico, sabe o que vai acontecer? 12 pessoas vão ler. Exatamente. Se eu fizer um livro sem o técnico, 12 pessoas vão ler dizendo, mas esse cara nunca meteu a mão no modelo. Vamos complementar isso. E aí, a visão foi, se a gente conseguir fazer esse livro e Brasil afora, a gente vai ajudar daqui 10 anos dezenas de empresas estarem em outro patamar. Eu não tenho dúvida. Por isso a gente quis fazer um caminho, porque a gente quis ajudar nesse processo de mudança das empresas. Eu não tenho dúvidas, porque quando se apresenta esse roadmap, e nós estamos até comentando, né? Vocês mesmos comentam que não existe uma bala de prata, um caminho único. Mas quando vocês colocam esses 8 passos, enfim, esse roadmap mesmo, esse mapa, eu sei pelo menos como eu começo, como eu estruturo, como eu faço essa governança. E aí me fala uma coisa, Diego, nessa jornada toda, qual foi o maior desafio de vocês na implantação ou na adoção da inteligência artificial como um sistema que não é como uma tecnologia a mais? Vocês estão trazendo a inteligência artificial para a essência do negócio de vocês. Exatamente. O sistema de gestão. Quais foram as maiores dificuldades nesse processo? Cara, eu vou selecionar 3 Tá. para a gente não falar de 50 e aí não priorizar e efetivamente mostrar o que é importante. A primeira delas tem a ver com você conseguir convencer as pessoas de que a mudança é boa. Perfeito. Porque IA é um negócio etéreo. Você chega para uma pessoa na rua e fala, me diz aí o que você acha de IA, ele não consegue te mostrar na prática o que é. Então, a gente tinha um desafio ali que era fazer as pessoas acreditarem que aquilo tinha um potencial muito grande. Tá. Então, esse é o primeiro ponto. A segunda grande dificuldade foi o tempo. Por quê? Porque você não faz em IA em 2 meses, nem 6, nem 12, nem 24 meses. É um processo em que você vai construindo uma série de ativos que lá na frente, juntos, empilhados, eles te permitem ter a força para seguir em frente. Perfeito. Então, eu gosto de brincar muito com isso, que é como você querer viver até os 120 anos. Se você for só para academia, você vai ficar forte. Você não vai viver 120 anos. Se for para academia e comer bem, você ainda não vai viver 120 anos. Se você for para academia, comer bem, fazer exames que te permita pegar eventuais problemas que você tenha no começo, você está começando a chegar perto de 120 anos. Você precisa de tempo para ir construindo isso tudo. Tijolinho a tijolinho. 1 a 1. Não tem como acelerar esse processo atalho. como um todo. E o terceiro ponto é controlar a ansiedade para o primeiro grande resultado. As quick wins que você comenta, né? Porque IA, ele vem com disrupção embutido. A gente fala muito da palavra disrupção no mercado, mas é a primeira vez que a gente fala de uma, vamos chamar isso de ferramenta, para simplificar, que vem com disrupção embutida nela. Antes é o contrário, você fala disrupção e aí sai procurando um monte de caminho. IA é o contrário. A disrupção vem embutida dentro da palavra. Então, quando você fala assim para uma pessoa IA, a primeira coisa que a pessoa pensa é o que vai mudar radicalmente. Todas as demais coisas é difícil você falar isso. Vou implementar um sistema, não vai mudar radicalmente. Então, controlar essa ansiedade, entendi. ela é complexa. complexa. É o seguinte, como é uma tecnologia que por si só já cria uma expectativa grande da ruptura, Exato. ele acha que vai, subitamente já vai ter a solução para os seus problemas. E aí vai se frustrar se isso não acontecer. É o time de futebol que traz um jogador muito caro. Isso. Ele acha que vai vir um resultado na sequência. E não vai, depende de uma tática, de um time, de um técnico, de uma torcida, de um clima, do salário pago em dia, depende de uma série de coisas. Mas ele traz isso embutido na expectativa. Isso é bom. Então você trouxe aqui, primeiro, convencer as pessoas. Elas são interdependentes, essas questões. Concordo. Né? Porque convencer as pessoas do valor, eu imagino que seja tangibilizar o valor que cada um vai ter com a aplicação da inteligência artificial, né? Que a organização vai ter e como isso reflete na sua prática. Eu diria que hoje é isso. Lá na época, quando a gente começou em 2018, era mais sobre dar uma perspectiva. Fazer as pessoas acreditarem do tipo, vem nesse caminho que olha o futuro que nos espera. Ou seja, você teve que mudar o repertório dessa turma. Completamente, porque ali na época não tinha tangibilização ainda. Isso vem uns 2 anos depois. Sim. Então, quer dizer, eu aumento o repertório para todos entenderem o valor disso
sobre todas as perspectivas. Eu gosto de trazer um elemento, né, de o que eu sempre comento. Muitas vezes nós trazemos nas organizações o valor que aquela solução vai ser gerada para a organização e nos esquecemos de compartilhar o valor que ela vai ser gerada para o indivíduo. Exato. Né? Então, assim, tá, nós vamos chegar lá, mas como isso vai se refletir nessa visão de futuro para você? Né? Exatamente. Isso é um elemento fundamental, porque são pessoas que mobilizam as transformações. O segundo é ter o entendimento do tempo, que isso é um processo. Né? Um processo de médio e longo prazo que é construído ao longo de toda essa trajetória. E, sobretudo, essa questão de controlar as expectativas, e aí vocês trabalham com o conceito das quick wins, né? Exatamente. Eu fraciono as etapas para que as vitórias rápidas, né, gerem um estímulo maior. É psicologia. É psicologia. Estamos falando de psicologia aqui. Nós estamos dizendo aqui é o seguinte, se você trabalhar com um resultado finalíssimo, as pessoas vão se desmotivar no meio do caminho, porque o resultado finalíssimo ele vai levar sempre muito tempo. Para qualquer coisa que você vai fazer na vida, vai levar muito tempo. Mas se você aprender a comemorar essas vitórias e entender esse empilhamento ao longo do tempo, isso te dá um puta tesão. Opa, mais um, e assim a gente vai. Cara, isso é bem legal. Agora, como você fez? Qual é o ecossistema de colaboradores do iFood São hoje? 6 mil. Como fazer isso nessa escala, cara? Sistema de gestão? Cara, esse é um tema super legal. Super legal. E ele é meio duro aqui em vários momentos. Tá. E eu vou pedir para as pessoas, sempre que ouvirem um pouco da dureza, me darem mais 30 segundos para eu explicar. Tá bom. Então, acho que a primeira coisa foi, quem que sabia de inteligência artificial na época? 2018. Da gente lá? Ninguém. Claro, tinham pessoas que tecnicamente entendiam um pouco mais, foram numa faculdade, trabalham com tecnologia. Então, tinha algumas pessoas que tinham um certo nível, mas especialistas não tinha ninguém. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer foi se dedicar intelectualmente. A gente foi estudar. A gente foi aprender. Cair dentro. A gente foi descobrir uma série de coisas que estava acontecendo para começar a ter capacidade cognitiva. Exato. Para articular uma mensagem, articular um convencimento, articular uma decisão e etc. Então, eu, por exemplo, eu fui 3 vezes para o exterior estudar. Sentar na cadeira, estudar do começo, do beabá. Eu devo ter lido uns, não eu, não é? As pessoas, de forma geral, a liderança, 5, 10 livros. Então, esse é um primeiro ponto. Por quê? Porque na hora que você faz isso, tem aqui um efeito psicológico da imagem, que a liderança mais sênior passa. Opa, aquele cara ali tá lendo, tá estudando, tá entendendo? Exemplo. Segundo ponto, comunicação. Simples, fácil, frequente, insistente. A gente vai ser uma empresa de inteligência artificial, é isso que a gente vai fazer nos próximos 12 meses. A gente vai ser uma empresa de inteligência artificial, é isso que a gente vai fazer nos próximos 12 meses. Repete. Até que as pessoas no corredor começam a dizer... a gente vai ser uma empresa de inteligência artificial, nos próximos 12 meses a gente vai começar por aqui. Terceiro passo, você começa a elevar as pessoas que entraram de cabeça nisso de forma orgânica. Pô, olha esse cara aqui que interessante, olha essa executiva aqui que interessante, olha o que ela tá fazendo, olha o que ele tá fazendo. E aí você começa a gerar uma competição. No bom sentido, mas é uma competição. Que é, pô, peraí, eu também preciso, eu também quero. E aí começa depois um processo que vai ficando duro. Seleção. O que é? Exato. Então, vamos falar de 2 seleções, dos que já estão lá e vão seguir e dos que vão entrar. Os que estão lá é o seguinte, 1 ano e meio depois, estão aqui os requisitos para seguir. Ó, todo mundo vai ter tempo para se adaptar, tem aqui um monte de lugar para você estudar, pessoas para você conversar, eventos para você participar. Passou 1 ano, não caminhou, não faz mais sentido estar na minha organização. Quando eu falo isso, as pessoas falam, cara, que dureza, que cara duro, que empresa dura. Eu vou olhar por outro lado. Que falta de respeito comigo. Exatamente. A organização tomou uma decisão, se preparou, deu as ferramentas, se comunicou. Pô, você tem que me respeitar. E no processo de contratação de fora, o contrato vem no D0. Já muda. Você vai entrar aqui, você precisa modelar em SQL. Nunca trabalhei com isso na minha vida, não tem problema. Você vai aprender em 6 meses? Vou. Se não aprender, você não fica. Certo? Estamos combinando. Combinado? Não é caro? Estamos combinando. Não aprendi. Cara, a gente combinou isso. Combinou. Ponto. E aí o que acontece? No momento em que a liderança entrega cognitivamente, intelectualmente, no momento em que você
comunica frequentemente e vai extensivamente, movimentando todo. E você vai subindo a régua de todo mundo, o movimento acontece. Isso leva 1 ano, 2 anos, não é um Cara. processo rápido. Agora tem vários insights pra gente explorar do que você trouxe, né? O primeiro, você sabe que é muito interessante, Diego. Você sabe que a gente escreveu um livro com o Rancharan, né? O Rancharan é um pensador importante, né? E eu também entrevistamos o Rancharan quando nós escrevemos o livro de liderança. E me chamou a atenção, Diego. Eu até selecionei esse nugget, esse trechinho do vídeo do Charan. Qual é o maior desafio do líder atualmente? A gente perguntou para todos os pensadores que a gente entrevistou. Entrevistamos Jim Collins, Charan, Alex Osterwald. Só gente fraca. Só gente fraca, né? Salibão. E aí chegou o Charan. Sabe o que ele falou, Diego? O maior desafio da liderança hoje é cognitivo. Concordo. Quando eu vi aquilo, cara, confesso a você que eu falei, meu, o que ele quis dizer com isso, cara? E eu estudei, né? Vi a entrevista e assim, eu entendo perfeito e concordo com ele. Esse mundo multifacetado, cheio de referências e informações, nós nos acostumamos a uma prática, você fala muito isso na Nova Economia, né, no livro, a um mundo muito mais estável, previsível, que não demandava tantos aspectos cognitivos. A gente respondia a demanda. Hoje, nessa perspectiva, eu tenho que somar o Lé com o Cré, né, cara? Eu tenho que aumentar, incrementar minha capacidade cognitiva de entendimento dessa lógica e geração de soluções. Então, agora, eu queria saber como eu faço isso sem estudar. É impossível. Se você se acha inteligente por natureza, não existe isso. Né, só se não você... existe isso. Então aí é o que eu falo, tem chamado muita atenção de quem me acompanha, como a gente tem apresentado muitas palestras, eventos, é aquela história no evento que eu vou participar lá de um workshop hiper estratégico na organização, né, onde o presidente faz a abertura, isso aqui é muito importante para nós, vamos adiante, ele faz a abertura e vai embora. É isso aí. Exatamente. Entendeu, cara? Nós não vamos chegar lá desse jeito. Esse é um tema interessante, cara. Dentro do iFood, a gente é muito chato com estudo. Então eu vou te dar um exemplo. O iFood tem muito pouca política. A gente não gosta de política. A gente tem política para aquilo que é necessário. Política de derivativo, porque gerenciar esse risco é necessário. O resto eu não tenho. Então, uma das coisas que a gente fala lá a gente é muito principiológico. Você precisa estudar. Qualquer pessoa que chega e fala, cara, eu quero sair 3 meses esse ano para ficar fora estudando. Vai. Isso acontece com dezenas de pessoas por ano. Com o iFood financiando, com o iFood não financiando, não interessa. Fabrício, que você conhece, fundador da Móvel, CEO do iFood, todo ano ele vai. Sim. Todo ano. Todo ano. Todo ano. E mais, né, meu, se você acompanhar o Fabrício nas redes sociais, que hoje as redes sociais são uma forma de expressão do CEO, de todo líder, né? Todo líder, ele expõe isso de uma forma explícita. Total. Tá estudando, fazendo evento, conversando o que ele tá lendo, né? O líder é o principal artefato da cultura de um negócio. Né? E aí, se ele não tem a capacidade cognitiva, como vai ser isso? Ele não consegue fazer a organização e ir para um outro patamar. Possivelmente ele não vai continuar na organização. Não, de forma alguma. Percebe? Você pega isso, eu gosto de olhar muito, Magal, tipo, quantas pessoas entendem do aspecto fundamental das coisas. Muita gente consegue falar a narrativa eu gostei disso, que ela leu. Eu te falo isso, né? Eu falo isso pra você no privado, eu vou falar em público. Eu gosto muito de você e do Salibão, porque vocês entendem os aspectos fundamentais. O resto vocês desdobram. A maioria das pessoas, elas só entendem do desdobramento. E aí, quando a coisa muda, elas não conseguem entender a mudança. Exatamente. Então, muita gente fala assim pra mim, o que você acha disso que tá acontecendo? A minha pergunta é, você já estudou sobre ética? Porque se você está tentando entender uma mudança na sociedade e não estudou ética, você não vai conseguir responder a isso. Você só vai narrar fato. Cara, Diego, a gente faz linha do tempo pra tudo, bicho. Claro. Tudo. Agora mesmo a gente tá escrevendo sobre motor 1 e 2, por exemplo, a gente foi navegar, tá bom, motor 2, ambidestria. Quando surgiu esse termo? Surge lá na década de 70. Por que surgiu? Porque a partir dessa estratégia adaptativa, vocês não fazem um mapa histórico, né? Eu lembro, eu li. Na estratégia adaptativa a gente vai desde a Revolução Industrial até os dias atuais. Eu adoro aquilo. Né, cara? Pra gente começar a entender, né? Então, isso fortalece a nossa capacidade cognitiva e quebra um paradigma, Diego. Mas eu estou estudando a linha do tempo da estratégia, como isso é aplicado para o meu negócio? A gente sempre quer ter uma relação causal, quando na realidade é construção de repertório para você ter a relação causal. Você não tem atalho. É isso aí. Esse é o primeiro insight. Segundo, quando você fala da comunicação, e aí para mim é um dos pontos fortes do iFood, né? Digo, o tipo de comunicação, né? Você sabe que a gente tem interagido muito com a questão da estratégia. Puxa vida, conversas maravilhosas, né? Por exemplo, aquela estratégia que vocês têm
de colocar toda a estratégia no one page. Então, só para explicar para o amigo que está nos acompanhando, o iFood são 3 revisões estratégicas no ano, né? Agora 2. 2. Antes eram E 3. toda a estratégia do iFood, de todo o iFood, tem que caber no one page, numa página para todo mundo olhar e entender quais são os vetores. Isso, por exemplo, governa uma decisão estratégica de contratação ou não de uma equipe de tecnologia, de expansão ou não de mercado. Eu vou olhar aquele mapa e falar, peraí, conversa ou não? Numa página. E olha que é um negócio complexo, mais 70 milhões de entregas por mês, todo esse contexto. Cara, eu olho aquilo e falo, isso é brilhante, é simples, né? Mas é brilhante. Por quê? Recentemente eu estava numa discussão estratégica, digo que a empresa hiper com cultura de execução, balance scorecard, tudo, mas assim, um brinco. 18 direcionadores estratégicos. Ninguém sabe quais são. Esquece. Não, mas desdobra, tá? Porque Ninguém sabe. Forget it. São Esquece. 3. Vocês trabalham com 3 normalmente, né? Então, assim, a comunicação é um dos pontos que tá na cultura de vocês, mas não é qualquer comunicação. É a comunicação simples. É o segundo insight que eu tive. Aí você fala da promoção ou valorização de quem está no projeto. A gente está estudando muito cultura, evolução de cultura, desde o livro Novo Código da Cultura. E uma das conclusões que a gente tem, digo que é o seguinte, existem 3 momentos fundamentais para o fortalecimento, tem vários momentos, mas tem 3 que são fundamentais para o fortalecimento ou esgarçamento da cultura de um negócio. Quando você demite, promove, né? Você demite, promove ou contrata uma pessoa. Tá todo mundo olhando esses 3 movimentos. Então, isso que você está colocando aqui como uma promoção ou reconhecimento, ele tem um efeito na cultura do negócio. Porque eu olho e falo, opa, é por ali, é ali que a música toca. E nós no Brasil somos muito lenientes com esse processo, concorda? Deixa eu te falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho esse tema espetacular. Primeiro, eu acho um absurdo o que a grande maioria das empresas que eu conheço faz sob a ótica desses 3 movimentos. Por quê? Porque elas têm uma regra e pegam essa regra e expandem na empresa inteira. A empresa tem milhares de contextos diferentes. Concordo com você. O como e o que você faz num processo de promoção, de contratação, de demissão é muito específico. Quem tem que tomar essa decisão é o líder. Claro, você tem norteador. E aí vem o time de people, de RH para dizer, tem um campo aqui para vocês jogarem. Exato. Do resto. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque eu cansei de ver pessoas chegando assim dizendo, precisamos contratar uma pessoa. Aí, o que é? Precisa de uma pessoa aqui de uma top faculdade. Sim. Peraí. Top faculdade? Você precisa necessariamente? Ou você precisa de uma pessoa com um comportamento diferenciado? Às vezes você precisa de uma top faculdade. Eu já precisei contratar top faculdade, porque... Você até coloca no livro. Exato. Você até coloca no livro. Exato, eu falo isso. Teve uma hora que vocês tiveram que ter os caras mais pica. Exato, né? eu preciso do cara com doutorado no ITA. Isso. Mas você vê como é contextual? Às vezes eu não preciso desse cara, às vezes eu preciso de uma pessoa com um comportamento diferenciado. E eventualmente ele não fez uma top faculdade por N questões da vida, mas eu preciso daquele comportamento. Exatamente. Então a contratação, primeiro, na grande maioria das empresas, ela não é contextual. One size fits all. Exato. Segundo ponto aqui, promoção. Cara, eu fico louco com promoção em empresa. Como é que funciona a promoção? Tem uma regra. Tem uma regra centralizada dizendo é assim que funciona. Qual é o problema da regra centralizada? Você não consegue delegar para um líder ou para um gestor o bom senso de tomar a decisão. Ele precisa saber os limites. Submetido à regra. Exato. Então, como é que funciona dentro do iFood, por exemplo, a promoção? Do jeito que eu quero. E na outra área, do jeito que o líder quer. O que nós sabemos são os limites. E isso me dá o quê? A chance de fazer isso que você acabou de falar. Que é falar, eu tenho que pegar esse cara aqui e subir aqui. Aí alguém fala assim, não, mas na relação da Mercer de cargo e salário, sério, você pegou um negócio que é a média do mercado e quer que eu julgue um meu talento específico aqui com essa... Não é assim que funciona. Isso serve para te dar uma referência, não para ser... Então, quantas vezes em empresa alguém falou assim para mim, não, isso não pode, por quê? Porque a tabela da empresa tal, da consultoria X, diz que... Gente, não, a discussão é diferente. A minha decisão faz sentido? Faça. Não, mas ela gera, por exemplo, um problema de custo. Ótimo, então eu preciso resolver esse problema de custo. Claro. Mas, nós temos aí 2 pressupostos, né? Autonomia e preparação. É isso. Se eu não tiver líderes preparados para fazer isso, eu vou escorar onde? Na regra. Exatamente. Eu sempre digo, né, cara,
todo respeito, o líder medíocre, ele vai se escorar na governança, nas regras de compliance para não fazer o papel dele. Ele vai colocar a culpa nas regras. Isso é bem usual. Vira muleta. A pessoa que protagoniza vai... Tem uma discussão boa numa das nossas imersões aí, de uma comunidade legal, de uma empresa multinacional, tinha uns 4, 5, né? E como eles começaram a dialogar, mas e se não muda? Qual a direção que a gente tem que tomar? Eu fui bem claro, cara. Ou você é um agente de mudança, ou você vai procurar seu rumo. Você concorda? Porque não adianta eu ficar reclamando da matriz que é em Miami, do negócio que é de lá, eu não vou só tá dando desculpa para não ser protagonista. Aí você que decide. Também é saudável você decidir, não, eu quero ficar de boa aqui. Mas não reclama então, né? Então, é essa lógica que a gente tem que empoderar, eu não gosto muito dessa palavra, mas empoderar, capacitar as pessoas para tomarem decisões autonomamente. Exatamente. E aí vem o último tema, que eu não posso deixar de falar sobre isso, que é um tema que você colocou sobre a seleção natural. E é inegável que a gente tem um tema aí de conversa que às vezes vala, como tudo hoje na sociedade, para polaridades, maniqueísmos e tal, né? Pô, mas tá falando que se a pessoa não desempenha... né? Eu tenho uma outra perspectiva para trazer para você, que você falou sobre a perspectiva da organização. Eu tenho do indivíduo. Eu ter um indivíduo que não cumpre os pré-requisitos definidos para ele, por algum motivo particular, é honesto eu ter uma conversa franca com ele, e vai ser honesto eu mostrar para ele que ele não faz parte do grupo, porque para ele tá ruim. Ele tá sendo pressionado por alguma coisa que ele não tá entregando. Sabe, a relação não tá legal para ele também. Às vezes não tem coragem. Claro que existem outras agendas, necessidade. Claro, ninguém tá subjugando isso. Mas é honesto até pra relação. Ou você quer numa relação, sei lá, casual, de marido e mulher, eu não topo mais a minha esposa, mas eu não vou falar nada, porque eu não vou desagradá-la. Porra, tá Você vai sacanagem ser com infeliz ela. por 40 anos. E sacanagem com ela, cara. Então eu acho que a gente tem que desconvencionar isso e ter um pressuposto dessa história, que é a gestão das conversas francas desde o começo. O que não pode, né, o que acontece às vezes é de um dia pra noite chegar e falar, amigão, não, vaza. É isso. Não é isso que a gente tá falando, né? Então, aqui, quer dizer, ó, vou voltar pra você aqui, ó, só pra você ter um receituário, não é um receituário, eu detesto essa palavra, mas uma visão. Conhecimento, aumentar sua capacidade cognitiva, comunicar com simplicidade e clareza, valorizar quem tá no time, e, na sequência, você vai equacionar a sua equipe de acordo com os pré-requisitos que você mudou. É natural. E veja, todas as empresas que a gente estuda, que quando você muda de patamar, existem mudanças no meio do caminho, que tem pessoas que adaptam e pessoas que não se adaptam. Sem dúvida alguma. Né? E você precisa tirar as que não adaptam. Rápido. Não tem como. Nada amigo. Contra elas. É a favor delas e a favor da organização. Não tem como. Assim, de novo, com muito respeito, conversa franca, diálogo, mas não existe como. Né? E mais do que isso, né? Zelando pelo projeto como um todo, não tem sentido. Mas, de novo, né, Diego, não é o que a gente encontra em geral. Eu digo que a minha geração, ela foi muito leniente com a mediocridade. Deixa eu falar uma regra que eu tinha numa empresa que eu trabalhava. Ouve essa. Deus. Vendas, eu sempre trabalhei com vendas, né? Era assim, ó. Você não pode mandar... Olha essa regra que inteligente. Se eu mandar embora um vendedor da minha equipe, a vaga ficar congelada 6 meses. Nossa Senhora. Aí os caras estavam atolados até a tampa. Qual que é a conta que eu fazia, né? É melhor não ter uma pessoa, ter um cara medíocre. Então nós institucionalizamos a valorização da mediocridade no negócio, Que sacou? loucura, E era uma cara. regra. Uma regra spot. Claro, isso faz 25 anos. Mas nós nos acostumamos com essa visão. A gente tem que quebrar essa perspectiva, né? E com modelos como esse. E aí, na visão, quando você constrói essa perspectiva da tecnologia aplicada, a gente incentivou perguntas para o nosso papo, alguém fez uma pergunta do modelo que eu adoro, eu acho que vale a pena a gente pegar carona, a despeito de ser colateral esse tema, o que é essa história de jet skis do iFood? Que eu acho que, de novo, vocês são craques na comunicação, e o jet ski é uma das evidências como vocês são craques, vocês pegaram um conceito complexo e transformaram um negócio hiper simples, né? Exato. Cara, eu gosto de explicar o jet ski no exemplo de um cano d'água. Então pensa assim, a sua empresa, ou um negócio específico da sua empresa, um produto, alguma coisa da sua empresa, ele é a água que está passando dentro de um cano. Então o cano é a empresa, é a infra, é o modelo de negócios, Tá. E o resto é a água. Tá. Então a venda que você faz, o processo que você faz, o teu cliente está ali. O que a gente faz? A gente pega esse cano e bate um prego. Tá. E fura um buraquinho.
naquele buraquinho começa a vazar 1% da água do cano. Então 99% da água continua naquele cano indo pro lugar certo. 1% eu tiro. E com aquele 1% eu faço o que eu quero. Isso é o jet ski. Isso é o jet ski. Então o que é o jet ski do ponto de vista prático? Puta, eu quero testar uma ideia que eu acho que é revolucionária. Ou acho que simplesmente vai melhorar alguma coisa suficientemente para o patamar que eu preciso. Eu vou na cidade do Rio de Janeiro, seleciono no meu app, no meu produto, um bairro e digo, todas as vezes que tiver uma transação, eu quero que aconteça isso. Esse é meu 1% do cano furado. Ou seja, eu pego Muito um bom. microambiente e falo, agora eu vou fazer o que eu quiser aqui Se dentro. der errado, É um bairro do Rio de Janeiro. É. Eu tô em 1.500 cidades. Um bairro do Rio de Janeiro. Então, um exemplo que a gente dá aqui no livro que é muito legal é, por exemplo, como a gente analisa fraude. Sim. O que a gente faz? A gente deixa 1% das transações passarem. Por quê? Porque ela me ensina. Alguém vai falar assim, mas como te ensina? Para pra pensar assim. Toda vez que uma transação vem e eu falo, ah não, é fraudulenta, pode ser que eu esteja errado, certo? Certo. Portanto, eu nunca vou aprender isso. Porque se eu barro... Você e se não eu vai estou... saber o caminho que ela Exato. segue. Então eu preciso pegar 1% e falar, Deixar deixa rodar. vazar, e aí deixa eu descobrir um monte de coisa. Aí eu descubro um monte de coisa aqui, aí eu volto nos 99% do cano, E da mudo. água, e mudo, e aí ele fica mais rápido, passa mais volume, Mais potente. e por aí vai. Isso é o jet ski, Esse é o jet de uma forma ski. muito simples. E aí eu consigo aplicar isso para 1000 coisas. De finanças a RH, de operações a marketing, de... Imagina, atendimento ao cliente. Puta, vamos pegar esses clientes aqui e fazer uma tratativa radicalmente diferente para ver o que acontece? Pô, vamos imaginar que todos fiquem ultra insatisfeitos. Ele não vai mexer na minha média, mas eu vou aprender que isso é ruim. E até você seleciona esses clientes, né? Criteriosamente, para que se houver algum desvio. Isso é o jet ski. E me conta uma coisa, né? Nessa perspectiva dessa aplicação de toda essa lógica, tem um projeto de vocês que eu sou apaixonado e ele parece trivial para quem não estuda. De novo, a cognitiva se aprofunda, que é o Clube iFood. Né? Ah, demais aquilo lá. Eu amo. Cara, que ideia brilhante. É muito Aquilo foi um legal. jet ski? Aquilo foi um jet ski. Foi um jet ski, né? Sabe quanto tempo durou? 3 anos. 3 anos. A gente errou 3 anos. Errou. Um dia descobriu. 3 anos errando. Só que eu tava errando num furinho do cano. A água tava chegando na casa. Cara, e me 3 fala anos errando, mas cara. aí que eu vou a pergunta. E persistência versus insistência. Qual é, por exemplo, nesse caso, 3 anos, o que levava vocês a crer que não, vamos insistir nesse projeto? Os preceitos? É que, Os preceitos, os princípios? cara, é que assim, quando você pensa na visão que você tem da sua empresa, daqui 10 anos, daqui 20 anos, tem algumas coisas que precisam acontecer para aquela visão ser uma realidade. Não interessa. Então, vamos imaginar assim, pensa no Nubank. A visão que o Nubank tinha 20 anos para frente, no final, que era ter um banco que não tinha agência, implicava em ter um atendimento digital maravilhoso. O Nubank tem que insistir constantemente nesse resultado. Porque se ele não entregar esse resultado, a visão não vai ficar de pé. Ele vai ter que fazer a agência física para atender bem o cliente dele. No meu caso, o que é a lógica aqui do clube, por exemplo? A única forma da minha empresa ser brutalmente grande para conseguir ter uma densidade brutal de logística, para permitir que o custo logístico caia brutalmente e, portanto, não impacte na decisão de compra de um cliente, porque se o custo logístico é alto, ele fala, prefiro ir lá ou prefiro cozinhar, certo? A única forma de fazer isso é ter uma frequência alta. Ou seja, o Brasil é um país pobre, infelizmente. Tá. Classe A e B pequena. Penetrar na classe A e B é muito fácil. O problema não é penetrar na classe A e B. O problema é fazer você usar 10 vezes por mês, 20 vezes por mês, 40 vezes por mês. Se eu não fizer isso, não tem jeito. Olha que diferença. Se eu tivesse na China, com 1,5 bi de pessoas, talvez eu não tivesse insistido tanto. Porque eu ia ficar penetrando. Talvez essa discussão eu ia ter daqui 15 anos. Tá, então o Clube iFood, né, ele tem uma... Primeiro, eu acho que o modelo de negócio deles é muito virtuoso, porque ele entrega valor para as 3 pontas. Para as 4 pontas, não, para as 3, né? Para o motorista, para o comprador, para o restaurante e para o motoentregador que tem mais frequência. Isso. Né?
Eu diria para as 4 porque ele entrega valor para o iFood também, né? Por isso que eu lembrei das 4, né? Porque ele entrega um valor importante para o modelo. Agora, o que você está me trazendo é uma outra dimensão, quer dizer, ele entrega um valor com maior longevidade porque ele incentiva a frequência de uso do produto. Isso. É o flywheel, né? Que aí vai rodar essa roda. Se eu não fizer isso, a empresa sempre vai ser pequena. Se a empresa for pequena, eu não consigo gerar renda para o entregador para que ele queira ficar na plataforma ao invés de buscar outro emprego. Se eu não consigo ficar grande, o restaurante fala, tá me dando mais trabalho administrar isso do que qualquer outra coisa. E o cliente automaticamente fala, eu vou procurar outras opções. Eu preciso ser grande. Esse é um negócio de frequência. Então, o que a gente testa na exaustão? Aquilo que, sem achar o resultado, a visão do longo prazo desaba. Tá bom. Então, o que governa a visão a longo prazo. Isso. Então, vou te dar um outro exemplo. Qual é a outra premissa para que a gente consiga atingir aquele tamanho? E quando eu falo em tamanho, gente, que fique claro, não é sobre a receita e o lucro. Eu preciso de densidade logística. Volume. Eu preciso que o entregador faça 50 entregas no mesmo bairro e não que ele fique cruzando a cidade. Isso aqui tem um ganho para todo mundo e tudo se viabiliza. A outro componente, o que é? Conseguir penetrar na classe C. Mas qual é a dificuldade de penetrar na classe C? A classe C tem um ticket mais baixo, compra comida mais barata. Portanto, esse problema da entrega, da logística, ele é maior ainda. Então, sabe há quanto tempo eu testo entrar na classe C? 5 anos. 5 anos, eu vi com umas marmitas. Não deu ainda, e eu vou continuar testando, até o dia que eu achar. Só que como eu testo no 1%, é um custo marginal para mim. Por isso que, como está escrito aqui, a questão da inteligência artificial, do uso de tecnologia, hoje está introjetado no sistema de gestão de vocês. Exatamente. Porque o que a gente percebe, não, vamos usar uma tecnologia como essa, eu crio um projeto, whatever, e vou... Não, o modelo ideal, se é que existe um modelo ideal, é como eu introjeto isso no meu sistema de gestão. Entendeu? O sistema de gestão não só como sistemas e processos, mas cultura, modelos e por aí afora. Exatamente. Porque, óbvio, eu conversando com vocês, quer dizer, o modelo do Clube do iFood, ele é totalmente orientado a dados, né, cara? Total. De quem oferta, qual oferta vai, qual restaurante eu trago, como eu desenvolvo, eu tenho alguns elementos aqui, você falou de modelo de gestão, eu vou trazer alguns elementos aqui. O primeiro é, a gente usa o OKR lá, né? O que é a definição do O? É um objetivo grande, né? Então, olha como a metodologia que eu uso do modelo de gestão, ela fala com o que eu acabei de te dizer. É aquela coisa grande que eu preciso buscar, não posso desistir. Então, isso é OKR. O que a maioria das pessoas que eu conheço faz? OKR serve para fazer uma meta. Não! O O é algo grandioso que você busca. Olha como ele fala com a visão. Muitos também, né, ao mesmo tempo, não dá para buscar o mundo inteiro. Não é, meu? Exato. É 3, sei lá. Esse é um ponto. O segundo é, a gente sempre faz essa engenharia reversa. Então, olha só, hoje o iFood faz mais de 80 milhões de pedidos por mês. Já é o número. O último que você tinha era 70. Tá você vê como as coisas vão crescendo. 78. Cara, 80. olha que loucura. Como é que eu consigo, quando eu distribuo 80 milhões de pedidos por mês, isso dá uns 3 milhões em média por dia, né? Tem meses menores, dá uns 3 milhões mais ou menos. 3 milhões por dia concentrados em 2 turnos, no almoço e jantar. Exatamente. Como é que você faz isso sem inteligência artificial? Impossível. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. É impossível você gerenciar uma empresa com esse nível de escala e esse nível de concentração. Sabe o que acontece? Você fica ineficiente, porque você trabalha com regra dura. E tem uma estrutura de vocês que eu me surpreendo. Eu sou muito usuário, né? Na minha família a gente é muito usuário mesmo, heavy user. Como vocês dão conta do atendimento? Porque isso não existia no passado. Se dá um problema na Netflix, no Google, falar com o Papa. O caso de vocês é dia a dia e realmente responde, né? E corrobora o que você fala. Quer dizer, eu acho que sem inteligência artificial, como você vai dar conta do total de problemas que acontecem a todo momento em dado espaço-tempo, né? Quer dizer... Cara, eu vou te contar um negócio de atendimento. Parte do atendimento é feito por pessoas, né? Você não vê ela e aquela conversa, e parte é feito por um modelo de IA. O NPS do modelo de IA é melhor do que o de pessoas. Caçata, é mesmo, cara? Isso é um paradigma fenomenal, bicho. É mesmo. Você entende que eu não tô te falando de custo aqui. Eu não tô falando que eu tô fazendo isso pra reduzir custo. Mas aqui tá, deixa eu te falar. Num dos livros a gente comenta isso, cara. Por isso que a gente faz a linha do tempo.
naquela lógica mais clássica, estável, controlada, eu investi a tecnologia para quê, Diego? Ver o mercado financeiro todo, para economizar custo, dane-se o cliente. Né? Eu tenho uma alusão que eu faço sempre, é quando surgiram, hoje tem mudado um pouco, mas surgiram as máquinas de autoatendimento no varejo. Né? Não, vai melhorar o atendimento? Era para reduzir custo, tanto que não ficava ninguém lá olhando, a pessoa ficar perdida, catando barato. Né? É isso. Essa é a diferença que eu tenho vendido muito essa tese, é usar a tecnologia para incrementar a experiência do cliente. O resto vai vir, é vai consequência. vir. É consequência. Cara, que isso é uma informação então eu ia falar, muito louca, reduziu o custo, cara. Reduziu, mas não era meu foco. É cara, que reduz. O NPS é mais alto. Tudo que você faz, que o cliente gosta e você é produtivo, pronto. No final vai melhorar o seu financeiro. Mas o financeiro é a consequência. Hoje eu tava com uma pessoa que tá dizendo assim, não, porque eu preciso cortar 10% do meu call center. Eu falei, cara, não, você não precisa cortar 10% do seu call center. Você precisa fazer a sua experiência ser maravilhosamente melhor. Isso é com simplicidade, não é com adição de custo. A consequência vai ser a redução do custo. É consequência. Deixa eu fazer uma última pergunta, porque está nesse contexto que vocês trazem aqui também, quando vocês exploram a visão do iFood como um ecossistema, né? Sobretudo quando vocês entendem, e está claríssimo pela sua fala, aumentar a densidade significa eu ir para outros mercados, né? Quando você fala da groceries, quando você fala do iFood Mercado, né, que é uma unidade de negócio de vocês, né? E a gente vê agora outras iniciativas orientadas a essa mesma lógica, que também são outros mercados, mas eles são transversais, como o cartão de alimentação. Como que é essa estratégia à luz de toda essa lógica? Eu suponho que quando você desenvolve um outro jet ski, né, como um negócio desse, você tem que desenvolver outras capabilities, outras capacidades, né? Fala com B2B, fala com empresa. Como que é isso nesse processo? Que aí eu imagino que seja aliar dados, mas também outras competências existentes no grupo. Cara, primeiro, a gente gosta muito de fazer aquilo que a gente não tinha a capacidade anteriormente. Interessante. Sabe por quê? Porque é uma coisa meio contraintuitiva, mas quando você tenta fazer bem feito algo que você não tem a capacidade, é quando provavelmente você mais vai inovar, certo? Porque se eu for trabalhar, por exemplo, lá com o cartão que você mencionou e trouxer as pessoas que fizeram isso em outros lugares, vai sair muito parecido. Então eu vou te contar uma coisa, a pessoa que começou esse projeto lá dentro fui eu, o CFO, o cara do jurídico, o cara do M&A, o cara de políticas públicas. O que eu quero dizer com isso? O Diego não é melhor que os outros. O Diego, e poderia ser qualquer outra pessoa lá dentro do iFood, é simplesmente diferente de todo o restante do mercado. De novo, é o valor de fazer pequeno. Porque naturalmente também eu errei 200 vezes mais do que um cara de mercado. Mas a minha solução foi diferente. É original. A minha solução foi diferente, completamente diferente. Basta ver o que está acontecendo nesse mercado. iFood Benefícios, Caju, Flash, Swile, todo mundo disruptando as empresas tradicionais. Exatamente. E eles estão desesperados. Sabe por que eles estão desesperados? Porque quando você compete contra alguém que inova, você não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Você fala que tá vindo alguma coisa, só não sei o que ainda. Mas isso é uma lição importante para quem está nos acompanhando, de empresas mais estáveis, que se acostumaram com a manutenção do status quo sem ter essa visão periférica. O cachimbo entorta a boca do dono. E aí, quando você é instado... Porque no final do dia, o que você está fazendo, quando você fala tudo isso, é que você está se orientando a entender as demandas desses agentes, da empresa, do usuário, do restaurante. E muitas vezes as organizações se desacostumaram a olhar as demandas dos clientes. Voltando para a estratégia, é você voltar a falar de forças de Porter. Você voltar e falar onde é que está o poder de barganha, quem que exerce o quê, exato, qual o interesse visão que existe, então como é que eu redesenho isso aqui. Olha que loucura, falar de visão de Porter hoje parece até estranho, né? Do tipo, estamos no mundo digital com ecossistema, o cara inventou isso, tudo era linear. Cara, aí eu volto para o aspecto fundamental. Poder de barganha existe no Porter, aqui, no seu livro, no meu, em todos os lugares do mundo que a gente discute estratégia, existe poder de barganha. Aspecto fundamental de estratégia. Quer ver uma outra coisa que eu aprendi com vocês? Quando eu estou olhando lá a formulação da estratégia, que você vai para as business units, que vocês liberam as áreas para fazer a modelagem que desejarem, inclusive matriz SWOT. Caraca, nós estamos numa startup gigante, está usando matriz SWOT? Eu sou agnóstico quanto ao conhecimento. Sacou? Se trouxer uma referência visual que me entrega, você pode usar o Anzoff, cara. Entendeu? Talvez eu tenha exagerado. Mas eu uso o que você quiser.
né? O importante é a informação. E me conta uma coisa, nesse processo dos produtos para B2B, quais são os seus principais aprendizados nessa lógica? Eu quero explodir, não estou falando especificamente sobre o lançamento do produto. Quando você vai para outro universo como esse, de significado bastante distinto do seu, quais são os principais aprendizados que vocês têm extraído dessa lógica? Cara, eu acho que Porque isso diz muito respeito a empresas que vão sair do seu casulo. Eu acho que o primeiro grande aprendizado é a discussão de poder de barganha. Porque, cara, quando você entende, quando você para poder modelar, entender como as coisas funcionam, porque uma força, um vetor é para direita e outro vetor é para esquerda, você consegue entender onde é que você tem que mexer. Então, eu vou te dar um exemplo. Olha que interessantíssimo isso. Como é que funciona, ou funcionava, até a gente entrar nessa história, como é que funcionava o mercado de benefícios, vale refeição e vale alimentação? A empresa que vende isso chegava na sua e falava, vem cá, me contrata o meu cartãozinho aqui de VA e VR. Aí você falava, por que eu vou te contratar? Qual a diferença sua? O que você vai fazer para mim? Ele fala, porque eu te pago um rebate. O rebate. Eu devolvia parte do meu lucro. Certo? E ganhava um dinheirinho lá, a empresa. Então, geralmente, quem decidia isso na empresa era o CFO. Não era nem o time de RH. Então, olha que interessante. Aqui tem um poder de barganha. Eu posso fazer o melhor produto do mundo. Tudo. Mas o CFO vai falar, você vai me pagar 5 milhões de reais de rebate? Não. Então, você não vai entrar. Sorry. Olha que interessante. Quando você entende o poder de barganha, você se pergunta como é que eu consigo mudar ele. Não é com produto de tecnologia. Sabe como é que a gente mudou isso? Políticas públicas. Fui a Brasília. Sim, mudou a Fiquei regra do jogo. 2 anos em Brasília. Quando eu digo eu, o iFood, até sob minha responsabilidade, porque fica comigo esse tema, mas enfim. Nós fomos para lá para dizer, olha, Estado brasileiro, governo brasileiro, tem um problema aqui enorme. Sabe o que está acontecendo? O trabalhador brasileiro está sendo mal atendido. Ele não tem livre-arbítrio. E aí talvez as pessoas que estejam ouvindo aqui estejam numa condição muito central de trabalho, está numa cidade grande, etc. Deixa eu explicar o tamanho do problema. Por causa do rebate, como é que essas empresas compensam esse custo? Ela aumenta a taxa que ela cobra lá do restaurante quando você passa o cartãozinho. Por isso que é muito comum você chegar no restaurante e ele falar, só aceito na hora do almoço, não aceito final de semana, não aceito no jantar. Por quê? Porque ele não quer esse custo, ele quer que você pague o cartão normal. Sabe qual é o problema que acontece? O trabalhador, por exemplo, da engenharia pesada, que está aqui em São Paulo, recebe o cartãozinho, pega um caminhão, um ônibus, viaja lá para o interior do Mato Grosso para fazer uma usina hidrelétrica. Ele chega lá na cidadezinha desse tamanho, chega lá e o cara fala, não aceito. Aí sabe o que ele faz com o cartão dele? Ele vai na Praça da Sé, quando ele vem nas férias, vende pagando 20% de comissão. E sabe o que é feito lá na Praça da Sé? Lavagem de dinheiro. Porque você facilita a vida. Porque você não tem nenhum registro. Parece que você está vendendo comida. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho. Quer dizer, mas peraí, você trouxe uma outra coisa aqui, que é estudar em detalhes a cadeia de valor. A cadeia de valor. Exatamente. E aí, quando você entende a cadeia de valor e o poder de barganha, você descobre como fazer estratégia. A estratégia, para mim, aqui não é tecnologia. Tecnologia veio 2 anos depois, quando a legislação mudou. Porque o governo olhou e falou, pô, tem isso aqui é um negócio que não faz o mínimo sentido no Brasil, não tem ninguém ganhando com isso, exceto 3 empresas. Foram lá e mudaram. A portabilidade. O mercado abriu, veio esse tanto startup que eu mencionei aqui há pouco, veio a gente. Estão vindo outras empresas, o próprio Nubank, Mercado Livre, PicPay, já indicaram que devem entrar nesse mercado. Olha que beleza, competição. Vai todo mundo quebrar o pau agora. Sabe quem vai ganhar com isso? Consumidor. Então, quer dizer, um aprendizado importante. Olha, isso daqui é ouro para você aí. Quero entrar num mercado novo, num negócio novo, estudar em profundidade o equilíbrio de forças e ter um diagnóstico preciso dos mecanismos que governam aquele novo negócio. É isso aí. A gente não faz isso no Brasil, né? Porque o mercado linear, a gente não se acostumou com isso, cara. Olha, agora eu tenho me envolvido muito em projetos estratégicos, reflexões estratégicas, e eu vou falar uma coisa para você. Não são muitas empresas que fazem estratégia. Concordo totalmente. Fazem orçamento. Concordo. Sacou? E eu tô provocando o pessoal com uma coisa, que já me chamaram minha atenção, mas não faz mal. Se você quer fazer uma estratégia para crescer 5%, 6%, melhoria contínua. Desce a lenha no seu orçamento, atualiza como sempre foi feito, atualiza as linhas e bora. Conta um pouquinho de custo. Se você tá ligado no movimento, ameaças, né, oportunidade de crescimento, aí você tem que efetivamente investir
no desenvolvimento do pensamento estratégico. Meu amigo Jaime, lá da MSD, comenta: estratégia é justamente aquele gap entre o incremental e o salto mais quantitativo. E vou te falar, e eu não estou falando em empresas de pequeno porte. Uhum. Nós estamos habituados a fazer orçamento. Concordo. Poucos desenvolvem. Por isso que eu gosto muito do modelo de vocês, o modelo de W, porque tem uma fase naquele modelo que até precede aquilo, que é da ideação. Exatamente. Né? Que é quando vocês fazem os rituais, inclusive. Porque essa fase da ideação, a gente cai direto na execução do planejamento estratégico. E sabe como eu pego isso, Diego? Dá uma dica para você aí. Chego numa empresa, sei lá, pego 4 diretores, 4 caras do staff. Diretores do staff, separadamente. Qual é a sua estratégia? Não, raras vezes eu tenho 4 respostas distintas. É loucura. Por quê? Loucura. Não, crescer 20%, não, é estratégia. Isso é resultado. Tá? Então, uma das nossas missões, minha e do Salib, é trazer um conhecimento relevante para aumentar o nível de consciência e o conhecimento cognitivo, para que a gente possa começar a refletir sobre as coisas, cara. Entendeu? É por isso que eu gosto de usar casos. Por isso que a gente tem um livro de casos, mostra o caso do iFood lá. Olha isso daí, vê o que os caras estão fazendo. Puta, interessante isso, porque senão não alcanço. Agora, deixa eu te dar um insumo, eu não sei se fica claro para você essa integração. Você falou da nossa ideação. O insumo da ideação são os jet skis. São jet skis. Então tem um monte de gente no iFood que furou uns caninhos aí e estão tirando esse 1%. Quando a gente chega naquela fase de planejamento estratégico, a gente pega todo o resultado desses caninhos. 80% não serve para nada, 10% só funciona porque é em escala pequenininha, os outros 10% a gente fala, opa, precisamos dar uma estudada nesse negócio. Não dá para fazer tudo, vamos escolher aqui uns 2 ou 3 que são bem interessantes. Então, olha que interessante, a organização fica viva, criando baixíssima escala, muito bom senso. E aí eu chego na ideação, ao invés de ter um monte de PPT bonito... Eu tenho coisas feitas, exato. Experimentos. E aí... Então, ó, deixa eu te dar um exemplo de hoje. Tava agora, há 2 horas atrás, com o Fabrício, analisando o resultado de um jet ski. E o resultado foi incrível. Sem entrar em detalhes do teste, o resultado foi que em uma empresa, ali na região da Faria Lima, aqui em São Paulo, os funcionários dessa empresa criaram um WhatsApp, um grupo no WhatsApp, para dizer, pessoal, vamos concentrar aqui as informações que a gente recebe do iFood para poder fazer o pedido. Olha que louco. O meu jet ski me mostrou uma forma de fazer as pessoas se organizarem para poder prestar atenção em ações que eu estou fazendo. Isso já me traz... Isso vai vir para minha ideação e provavelmente vai ser um grande projeto no próximo ciclo. E só para finalizar, meu amigo Pedro Vengarter, lá da ACE, fala toda hora, né? Equipes pequenas inovam, equipes grandes escalam. Vocês fazem exatamente isso. Jet skizinho, inova. Agora é hora de ficar sério. 80 milhões. Vai! É isso aí. 20 milhões de clientes. Pau! É isso aí. Agora, Diego, pra gente finalizar, será que isso é impossível para qualquer empresa fazer? Isso que me deixa louco, cara. Eu acho que tem um nível de complexidade inerente ao processo de aprendizado, né? Mas nós somos capazes disso. Você entendeu? Cara, às vezes eu acho que a gente se perde muito tempo dando desculpas para as nossas ineficiências e não entendendo que... Sabe qual que é um dos mal dos séculos? Isso daqui não é para mim. Ou isso daqui... iFood. Minha empresa. Cara, se é pequena seu negócio! Será que é tão impossível? Claro, eu não sou aqui ingênuo. Né? Pô, vocês têm um nível de qualificação maior do que a média. 10 anos atrás a gente não tinham tava na garagem. É aí que eu ia chegar. Eu tenho um vídeo que às vezes eu coloco do Jeff Bezos com 93, moleque falando... Que ele tá numa mesa... não, a da mesa eu tenho um outro agora. Eu tenho da mesa também que é ferrado, 60 Minutes. Aí tem um que ele tá num jardim assim, tímido, cara. Aí eu falo, porra, você olha o Jeff Bezos agora, trilionário, mas tem que olhar ele lá atrás, irmão. Então... Faz 20 anos, né? A gente pode, cara. Não é um discurso de autoajuda barato. Mas a gente tem que se comprometer com essa mudança, cara. Eu não vejo uma mudança grande em 5, 10 anos. Eu vou te dizer o motivo. De novo, voltando aqui para as forças, né? E aí eu vou segregar entre a empresa grande e a média e pequena. A empresa grande, ela tem um problema violento chamado Estado. O empresário brasileiro grande se acostumou a ir lá em Brasília pedir... tá lá. O presidente da República acabou de vetar a desoneração da folha da Folha. Tá todo mundo em Brasília fazendo lobby para poder derrubar o veto.
E, pessoal, isso não é uma discussão política, não é sobre quem você votou. Não é o que você esquerda, quer, o ponto não é direita, esse, não. meio, não é O nada ponto disso. Tá todo mundo lá pedindo dinheiro E se pro fosse Estado. outro governo, ia ser a mesma coisa. Todo mundo. Não se engane. Vai não se bater lá no engane. BNDES, pedir Não linha se engane, subsidiada e não não se sei o quê. engane. Não é isso que a gente Questões- tem que pedir. Então, a gente gasta muito tempo olhando para coisas que servem para todo mundo. Então, você não diferencia. Na hora que ele faz desoneração pro seu setor inteiro, todo mundo... Todo mundo tá igual. Bom Qual é o insight. problema para mim da pequena e da média, e aí também do grande? Nós não temos no Brasil uma cultura de teste. Esse é o problema. A gente tem uma cultura de PPTs, com business plans, com tiers e paybacks, que a gente olha e fala, será? Isso é muito grande, não sei, vai precisar de muito dinheiro, espera um pouco, faz um M&A. Gente, não. Testa, usa o WhatsApp para fazer uma venda, vê se Sim. o cara quer, usa o Instagram para pôr um conteúdo, vê se o cara tá interessado. Pô, faz o seu podcast, vê se as pessoas estão interessadas nesse Põe o conteúdo. pé na água, velho. Fura o seu cano, vê lá aquele 1% que tá saindo. Testa. O que acontece com o brasileiro? Ele não sabe testar. Então ele geralmente dá um passo. E aí, se der errado, ele sai Perdeu machucado. tudo. Ele sai machucado. Então eu costumo fazer uma brincadeira que é: todas as vezes que você falar com a sua avó sobre ela abrir um restaurante para vender brigadeiro porque ela faz o melhor brigadeiro do mundo, você deveria pensar 2 vezes. O que você deveria dizer para sua avó é: vó, entra no iFood. A partir da sua casa, venda brigadeiro. Daqui a 6 meses, vó, eu vou vir aqui, a gente vai ver todas as estrelinhas. Se a maioria for 5 estrelas, eu vou estar seguro que o seu brigadeiro realmente é muito bom. E não eu que acho. Aí, vó, nós vamos pegar a sua poupança e vamos abrir uma lojinha. Mas a gente não faz isso. Não faz, a gente vai pra lojinha A gente direto. faz pra lojinha. E então, a gente não inova, então a gente não pensa em estratégia. Porque pensar em estratégia é você conseguir pôr as opções na mesa Sem e de alguma dúvidas. forma tomar a decisão de avançar. É. Quando é complexo, você demora pra avançar, você não faz Entendi. estratégia. A gente vai pra tática. Isso. Aí você fica enxugando o Ação. gelo. Corta o custo, aumenta um pouquinho. O Kotler não sei o quê. falava, não é mais preparar, apontar fogo, é fogo, fogo, fogo. Né? Não é não? Eu não lembrava, não É sabia fogo, fogo, dessa, fogo, gostei. vai fazendo. Muito bom. Podia ficar aqui mais 4h30 com o Diego. Cara, como sempre, cara, Muito bom. Impagável. Adoro falar contigo e Ó, com Salib, com você sabe que Salibão. todo o nosso programa nós indicamos um livro. Essa é uma primazia do Salib, mas hoje eu vou fazer as vezes do Salibão. Né? E aqui não que poderia honra, ser hein? diferente. Não, que honra! Não poderia ser diferente, né? Não poderia Demais. ser diferente. Pela conversa que a gente teve com o Diego, eu tava comentando com o Diego sobre isso. É uma obra... Sabe que eu gosto dessas obras que são conhecimento complexo de uma forma simples. Eu acho que vocês conseguiram entregar isso aqui, né? Então é imperdível. De verdade, eu trouxe o meu. É verdade, não fui eu que dei, não. É imperdível. O cientista e o executivo, né? Não deixa. Agora que a gente vai colocar essa... Nós vamos colocar agora, né, Rafa? Dia 15/12, por aí. Presente de Natal. Vale muito a pena. Compra esse e os nossos também. Eles têm um pacotão. Beleza? Ó, não deixa de seguir a gente, de acompanhar-nos, por favor. Compartilha. Todo mundo tem que ver essa história. Compartilha com seus amigos aí nosso podcast e faz seu comentário. O que você achou? Faz sentido ou não faz? Sugestões de temas. Tamo junto. Beleza? Diego, mais uma vez, cara. Boa. Sempre o papo com você vale a pena. Obrigadão. Vamos Valeu. fazer mais vezes, Sem hein? dúvida. Vamos fazer mais A vezes. próxima eu quero o Salib aqui também. Não é? Senão... Já tem um motivo pra você voltar. Boa. Fechou? Combinado. Obrigado, meu Valeu. caro. Valeu. Até a próxima.